Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Travessia. Esse projeto faz parte de um movimento de fé, solidariedade e cuidado com o vale e com o planeta. Pelo rio, pela vida e pelo futuro, seguimos juntos. Nas águas, a fé se move, em terra, a esperança ganha voz. Este podcast é apresentado pelo apóstolo Wagner Calheirana, idealizador do projeto Travessia, ao lado da ONG Morada Comum. A intermediação é minha, Sérgio Santana, e esse projeto nasce como um convite para olhar o futuro do nosso vale com coragem, união e espírito de reconstrução. Aqui celebramos o reencontro da nossa região com a sua própria força, um gesto coletivo de amor ao rio, à natureza e ao futuro que seguimos construindo. Bem-vindos à Travessia. Para abrir este ciclo de conversas, a Travessia recebe Mozar Pereira Lopes, vereador de Lajeado e empresário, com atuação constante junto à comunidade do Vale. A presença de Mozar representa o diálogo entre poder público, iniciativa privada e sociedade. Um encontro essencial quando falamos de reconstrução, responsabilidade e futuro. O tema do episódio de hoje é a Travessia como movimento coletivo. Primeiramente, apóstolo Wagner Calheirana, gostaria que o senhor desse as boas-vindas ao nosso público, por favor. Boa tarde ao nosso público, boa tarde aos nossos colegas, amigos e todos aqueles que estão nos ouvindo hoje. É uma grande satisfação estar recebendo aqui esse nobre amigo, o Mozart aqui está com a gente, e também Sérgio Santana, um grande homem aí da mídia, trabalha nesse departamento de marketing, está nos ajudando também, né? Nessa empreitada agora, a Travessia, e é um momento gostoso, né? Importante da gente estar junto hoje, e eu quero que você acompanhe todo o processo até a gente chegar no dia fatídico, no dia especial, onde coisas grandes vão acontecer aqui no Vale. Dia 14 de março, né, apóstolo? Programado aí o grande evento, a Travessia. Todos convidados desde já para esse momento podem marcar na agenda aí, né? Save the date, né? Joguem na agenda aí para o dia 14 de março, né? Vereador Mozart, por favor, suas palavras iniciais. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde ao apóstolo Wagner, ao pessoal do apoio, Manassés. É uma satisfação participar desse podcast com vocês. Acho que a gente vai ter um papo bem interessante e bem construtivo. Legal, é verdade, o tema ele é um tema sensível, a gente hoje vive um momento de energia, de força, de positividade, mas sabe que todos passamos por momentos bem distintos, de muita dor, né? Algo que marcou a todos nós, né? Dificilmente vamos encontrar uma família que não tenha alguém direta ou indiretamente atingido pelas enchentes que tomaram todo o Vale do Taquari e o Rio Grande do Sul de um modo geral, né? Então, o Travessia nasce inspirado nesse fato. Talvez não seja o melhor fato como inspiração, mas tenho certeza que esse movimento ele nasce com muita verdade, ele reflete a vontade de cada um de nós, de toda a comunidade, de não só reconstruir o Vale do Taquari, né, mas reconstruir também as emoções, a psique, né, o lado pessoal de cada um, né, da união, da família, tudo que nós precisamos para seguir adiante, né? Então eu até começar, apóstolo, se me permite, uma pergunta aqui que talvez possa ser respondida por ambos, né? As enchentes marcaram profundamente o Vale do Taquari, isso é notório para todos nós, né? Naquele momento, o que ficou mais evidente da importância das relações entre poder público, iniciativa privada e comunidade? Como é que esses atores conversaram nesse momento? Mozart, você que hoje é representante do Legislativo, né? Como é que você viu, quais são as suas sensações daquele período sobre esse aspecto, né? Como é que essas três forças andaram juntas? E como foi isso para você? Bom, inicialmente, antes de ser vereador, eu fui secretário de obras de 2005 a 2012, onde a prefeita Carmen, a minha tia, era prefeita. Também havia enchentes de 24,5, enchentes de 27 e 30, era uma enorme enchente.
De repente, a gente sai de um 27, que era grande, vai para um 28, quase 28, depois uma que passou dos 29, e de repente, em maio de 23, nós vamos a 33 e 40, algo nunca imaginável que aconteceu. Falavam-se muito das enchentes de 40, né? Essa aqui com certeza foi bem maior que aquela. Um desespero de várias famílias, o poder público correndo, fazendo o máximo para ajudar, uma grande solidariedade das pessoas. O município de Santa Catarina é uma loucura. O que Santa Catarina ajudou o Rio Grande do Sul foi algo inimaginável. Mas a região também se fortaleceu, ajudou o poder público. As pessoas, obviamente, algumas faleceram, foram levadas ao Parque do Imigrante, e nós tivemos, ao final do processo, 1.000 famílias que perderam suas casas, e o poder público, junto com o legislativo, honrou 1.000 aluguel social. 1.000 casas, 1.000 apartamentos foram alugados para as pessoas. Ainda hoje temos em torno de 500 e pouco em aluguel social, até que as casas novas sejam construídas e essas pessoas alocadas para suas novas residências. Pastor, o apóstolo Wagner, como é que o senhor viu essa... eu sei que o senhor esteve muito presente, né? Ajudando diretamente, ficou na rua, foi para a chuva com toda a sua equipe. Isso foi, imagino que, por tudo que o senhor passou nesse momento ali. Mas como é que foi o olhar do senhor? Onde é que o senhor sentiu a falta a falta de uma dessas partes? Como é que o senhor viu? Onde o senhor encontrou apoio também? Acho que é importante nós reconhecermos aqueles que nos ajudaram, né? Como é que foi a experiência do senhor naquele período das enchentes? Sérgio, Moses, tu estava desse lado do rio e eu do outro lado do rio, estava do lado de Estrela, né? O que aconteceu nas duas cidades foi algo bastante, não digo parecido, mas eu acredito que Estrela sofreu muito mais por causa da situação geográfica de Estrela, né? De Estrela foi atingido 85% do município. E por nossa região central e econômica do município também ser atingida em Estrela, né? É claro que a gente tem que lembrar também de Mussum, Roca Salles e todas essas cidades que foram 95 cidades só do Vale do Taquari atingida, e mais 470 cidades do Rio Grande do Sul, de 497, 470 sofreram de alguma forma com essas cheias, ou com desabamento, com morro caindo em cima de casa. Então, foi um período de dor, né? Um período que ainda de luto, né? Eu digo que até para mim ainda não terminou o luto disso tudo, porque a gente viveu um momento, uma catástrofe, né? De fama aí mundial. E nessa hora eu vi um povo brasileiro de verdade que ama o próximo. Eu senti a sensação, junto com todas as dores, vinha aquele sentimento de alívio por ver o Brasil inteiro, né, se manifestando, né, ressalvo o Santa Catarina, que foi um estado irmão, um estado vizinho, que nos ajudou muito, claro, mas assim, Minas Gerais, Bahia, eu recebi apoio e ajuda, né, de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Tocantins. Então, aonde eu tinha um contato, eu pedi ajuda, e na mesma hora eles enviaram o caminhão de donativo, começaram a se movimentar. Então foi muita coisa assim que, no meio de toda a catástrofe, a gente encontrou humanidade. Encontrou muita gente boa nesse caminho todo. E no nosso vale aqui também, né? Umas pessoas aqui que foram muito solidárias, todo pastor, mundo começou a ajudar, né? Parece que a pandemia ficou pequena, né? Parece que ficou pequeno. Parece que a Falou pandemia que foi uma coisa horrível, né? Perante a enchente. Nós gaúchos sabemos disso, né? A enchente foi uma gravidade. E o que funcionou bem? As pessoas funcionaram bem, mas e o que não funcionou? O que poderia ter funcionado melhor, né? Por parte dos envolvidos, das autoridades?
O que não funcionou bem? O poder público, a Secretaria de Obras, Defesa Civil, até uma enchente de 27, eu posso dizer assim que há uma competência, porque quando vai a 24 já começa a se recolher algumas famílias, vai a 25 outras e assim vai indo. Nós não tínhamos a informação climática da elevação dos rios. Vamos falar assim, ó. Antigamente a gente falava, parou de subir Encantado, vai subir mais 4 horas de Lajeado. De repente surge Santa Teresa, nunca se falou em Santa Teresa, né? E aí numa hora Santa Teresa subiu 4 metros, né? Gente, esse 4 metros vai vir para Encantado, vai vir uma onda para Lajeado. E veio, de repente, numa hora, foi uma coisa assim, nunca vista. Então, eu acredito que o legado bom, né, é que as defesas civis, junto com os seus governantes, com o governo do estado, governo federal, já tem várias pontezinhas que tu passa hoje. Tu vai a Marques de Souza, tem uma, tu vai a Rui do Meio, né? Então, tem vários locais, assim, de informação, caso, tomara que nunca, né, que a gente tenha uma nessa velocidade relâmpago, né? Então, assim, o monitoramento das águas e do clima, isso é claro e notório que houve uma grande evolução. É verdade. E o papel das lideranças, né, apóstolo? Eu vejo que a deficiência, né, foi porque o caso nunca havia acontecido e nós temos um problema grande, cultural, o Brasil, de nunca se preparar para algo que como aconteceu um tornado agora, né, que é uma coisa que você fala, como é que pode, né? E de repente a gente tem que sofrer o primeiro episódio para poder depois, que nem o Mozart falou, é uma verdade, o nosso Vale do Taquari, a cidade de Estrela, Lajeado e Cruzeiro e Santa Cruz, perdão, aqui e Bom Retiro do Sul, a gente estava preparado, sempre preparado, encantado para ouvir. Eu não sabia que existia Santa Teresa. De repente apareceu uma santa no negócio aí, Sim. que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, geograficamente, nós não sabíamos. Se choveu lá nas cabeceiras lá de Passo Fundo, vai vir tanto para cá. Então, essas informações chegavam com facilidade. Mas eu percebi um negócio também, Moisés, agora, em forma geral, que a tecnologia está nos ajudando bastante. Sem dúvida. Que nem esse ciclone, essas coisas. Essa informação que nós não tínhamos, né? Não tínhamos. Então, eu acho que isso tudo está colaborando muito agora, né? Vai vir um vento de tantos por hora daqui tantos dias. Então, isso é importante as pessoas estarem atentas, né? E saber assim, ó, que pode ser pior. Então, se prepare para o pior, que se não vier, bom. A tecnologia já estava disponível, ela não estava aqui disponível para a gente, né? Então, fomos obrigados a passar por isso para que se valorizasse a necessidade de uma tecnologia que possa nos antecipar a informação, né? Eu considero o papel da liderança, ele é sempre essencial nesse modelo, né? Tanto no nível, né, governamental, quanto também dentro das comunidades, né? O papel do líder de uma comunidade, tanto em termos de formação, de orientação e até liderança mesmo, né? Vamos em frente, vamos seguir, tomar uma decisão. Não? Então, como é que vocês veem a liderança? Não só a liderança institucional, mas como é que é o papel da liderança hoje na sociedade? Sérgio, eu vou pegar um gancho assim nessa ideia do pastor, né? Que vai acontecer lá em março de 26. O nome ficou muito interessante, Travessia, né? Então assim, os municípios teriam que fazer a travessia. Como é que eu vou responder, né? Nós não entregamos nenhuma casa ainda. O município de Lajeado, o município mais rico do Vale do Taquari, ainda não entregou as casas, certo? O trâmite burocrático, seja do dinheiro federal, seja do dinheiro estadual, ele é muito moroso, certo? E também não adianta vir um decreto federal, estadual, municipal, pega o dinheiro dessa licitação, que daqui a pouco quando tu vê, dá problema, né? Então nós temos uma dificuldade entre a morosidade, a legalidade e, em alguns casos, infelizmente, até a honestidade, né? Mas Lajeado deverá entregar 400 casas no ano de 2026. Mas a gente achava que poderia ser mais rápido o trâmite. Então, assim, é um loteamento, é um terreno, é a terraplanagem. Ali se tem empresa, a empresa ganha, o outro entra na justiça, tranca e não vai e não anda. E as pessoas continuam angustiadas. Mas, além disso, eu queria dizer o seguinte.
Nós vivemos num país que eu acho que ele tem dificuldades econômicas, as pessoas mais humildes têm mais dificuldades, obviamente, né? Mas nós temos um probleminha ali, tia. Então eu botei umas molinhas no coração, fiz 4 procedimentos, né? A gente veio aqui orar bastante com o nosso pastor, nosso apóstolo, e lá encontrei uma enfermeira muito querida, uma moça bacana, e ela tem uma casa lá na beira-rio, tia. Ela tem uma casa de frente pro rio, uma casinha antiga, bonita. A casa levou embora. Ela não está dentro das 400, porque ela ganha 4.801, e aí ela não é considerado carente para receber a casa. Então veja bem, aí o terreno dela, o município isentou do IPTU. O que muda? Não muda nada, né? Mas veja bem, a prefeitura tem que dar um passo maior para frente, arrumar um terreno para ela e outras 600 que não chega a ser classe média, mas tem uma renda um pouquinho maior. Elas estão excluídas da futura moradia. Então a gente, com o poder público, momentaneamente eu estou de vereador, a gente fica chateado assim, que bom que ajuda alguns, mas não consegue ajudar alguns que ganham mais, né? Então uma enfermeira hoje tem um salário razoável, o marido dela também, mas a casa foi embora. A casa foi embora. Então veja bem, ela continua morando de aluguel. É uma coisa interessante que tu falou agora, porque nos momentos da doação que eu fiquei ali, Mozart, eu senti pessoas assim que nunca tinha pedido um palito de fósforo para ninguém. Sim. E aí, de repente, eles vieram com muita vergonha, pedir uma cesta básica, pedir uma roupa porque não tinham o que vestir. Mas pessoas nobres, pessoas que geram economia. Porque uma pessoa dessa, ela precisa ser vista de uma maneira diferente. O Estado tem que ver que não importa, a casa dela foi-se embora, aonde ela pagou IPTU a vida inteira, aonde aquela casa era legalizada, aonde o poder público deu para ela o alvará de construção, e agora certamente ela não vai mais querer nunca mais voltar para o lugar. É um cidadão que foi atingido por uma calamidade, né? Precisa ter Coloca uma apoio. pauta aí que a gente precisa, na travessia, falar muito sobre isso, Moisés, e levantar essas bandeiras dessas pessoas que foram também prejudicadas, e elas acabam saindo do escopo do coisa. Por quê? Porque sempre aquela coisa de olhar. E eu vou falar para ti outra coisa, Moisés, que a gente tem que reparar bem. As pessoas que viviam na cota abaixo de 27 são pessoas que já estavam preparadíssimas para enchente. E são casas que, na sua grande maioria, não foram destruídas. Eu fui flagelado em 2 momentos. Eu fui flagelado no momento da empresa nossa, da família, e também num pequeno investimento que eu tenho lá em Colinas. E esse de Colinas, antes de eu comprar, eu fiz uma pesquisa, fui nos vizinhos, questionei. Não, 27 metros é do trilho de trem para lá. Aqui tu pode ficar tranquilo que nunca vai vir. Cima daí, 33 e 40 nos pegou também. Então, também tive 2 momentos flagelados. Mas eu queria colaborar assim, ó. É necessário que nem o pastor falou, essa pessoa que vai receber a casa nova, ela tem que entender que quando pegar a chave, ela tem que devolver a escritura velha para o município, e ali vai ter que ser uma área de recreação. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Vai ter Essa é a visão, dar uma outra utilidade para aquele espaço, né? Não, infelizmente, não tem voltar. Não tem voltar, certo? Também acho que não pode penalizar 29, porque era 24, nós estamos indo para 27, certo? Eu acho que 99 penaliza muito. 29, né? E 29 penaliza muito. 27 acontece muito. Essas de 27 tem que passar o imóvel para o município e o município entregar uma casa para eles. Concordo plenamente contigo. E é nessa coisa que a travessia deve entrar, para saber que esses momentos a gente tem que respeitar o rio. Né? O rio precisa ser respeitado, as margens do rio precisam ser respeitadas. E outra, ter a condição de nós fazermos com que essa margem desse rio, e esse rio Taquari, que é essa belíssima riqueza que a gente tenha, ele possa ser explorado economicamente. E esses lugares assim de parques, food trucks, onde as pessoas podem caminhar, podem andar. Então, assim, a gente tem o privilégio de morar num lugar onde um rio bonito desse passa por nós. E agora, o que acontece? Essas pessoas que margeando os rios construíram no passado, né? E nessa história toda de 40 para cá, porque a gente sabe que isso foi um determinado tempo, que eu tive ali com numa reunião em Estrela com o Alexandre Garcia
e ele é um morador de Estrela, e ele estava contando a história da sua infância em Estrela, e aí ele dizia que os lugares baixos de Estrela ninguém construía, porque todo mundo sabia, tinha a história de 1940 na coração, e então aqueles lugares não tinham valor. Então era potreiro, era um lugar que eles soltavam pipa, brincavam, andavam a cavalo e tinham, eram lugares que eram plantações muitas vezes. Então essa margem, tanto Lajeado, Estrela, Cruzeiro, a gente tinha que aprender a fazer que essa margem ser economicamente boa para o município e segura, né? É uma outra Um relação. grande parque dos dois lados, né? Onde os municípios podem se conversar e se unir com o rio. Então isso é importante, né? A gente olhar o meio ambiente, respeitar o meio ambiente e mais que isso, fazer com que o meio ambiente se torne lucrativo. Mas hoje o cara vai querer botar um food truck num lugar, vai querer fazer uma melhoria, né? Na margem de um rio para poder explorar aquele lugar. O que acontece? Aparece hoje, né? Hoje é o meio ambiente que a gente tem hoje, que ele tem uma pauta política, ele não tem uma pauta, né, verdadeira sobre o meio ambiente, e ele proíbe, como aconteceu ali no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Ali é claro um fato desse, que há tempo uma rede de hotel internacional queria construir ali, e isso aconteceria que nem aconteceu em Foz do Iguaçu. Um hotel foi construído, foi feito um parque nacional ali, e o hotel cuida de todo o parque. E o que aconteceu? Não deixaram fazer, o meio ambiente foi para lá. Quando entraram no Morro do Alemão, os traficantes invadiram o Angra dos Reis, Angra dos Reis virou um favelão agora. Então por quê? Porque nós brasileiros somos donos do Brasil. Não é 3, 4 que ganham uma eleição que é dono do Brasil, pô. Então a gente tem que pensar muito bem nessas coisas todas, né? Também para colaborar, Sérgio, sobre empresários, né? Não podemos nos esquecer da ponte de Rio do Meio, né? Foi um movimento de empresários que botaram a mão. Se não tivesse colocado, não estaria pronta hoje. Exatamente. Não estaria pronta hoje, né? Também um legado da enchente. A ponte nova de Cruzeiro Estrela, né? Olha, o Vale do Taquari conquistar um recurso 280 milhões. Isso foi um trabalho de organização política e tal, né? Eu acho que a gente tem que ter um plano B, né? A 386 vai continuar sendo a principal, Claro. mas tem que ter um plano B E mudanças, né? para Venâncio, para outros municípios, Santa Cruz também acessar Lajeado e Estrela. Foi uma grande conquista, um outro canal, né? A conquista financeira dessa obra é uma loucura. Sim, vai transformar toda uma região, Vai. né? Vai favorecer o Vale. transformar a região. Demorou muito, né? Mais uma vez eu tenho que dizer, né? Sim. Precisamos de uma enchente para tomar essa iniciativa. Exatamente. E o papel da liderança, tanto na construção da ponte, da reconstrução da ponte de ferro, quanto também à frente dessa nova ponte, é fundamental, né? Sim. Tem sido fundamental. E o Vale do Taquari tem grandes líderes, né? Acho que isso a gente não pode negar. Mas sempre considero importante incentivar as lideranças, as pequenas lideranças. Acho que um papel que o projeto Travessia tem ao trazer uma conscientização, né, sobre a relação com a natureza, né, como o pastor aqui, o apóstolo Wagner trouxe assim, como podemos trabalhar com a natureza mesmo quando há empreendimentos acontecendo de forma positiva, trazendo benefícios, cuidados com a natureza e proporcionando à comunidade uma relação mais fluida, mais tranquila, favorecida com a natureza, né? Durante muito tempo, nós demos as costas para o rio. Assim, o rio ficou assim como uma paisagem simplesmente e não podendo, poucos usufruem do rio, né? Então esse olhar para que as pessoas possam ter atividades de recreação, possam usufruir daquelas regiões, as margens da nossa região são maravilhosas, né? Então pouco se faz nesse sentido, né? Esse é um arrependimento que eu tenho. Olha, eu trabalhei muito para nós diminuirmos a APP de 100 para 30. Certo? E se olhou em outros países, em outros lugares, né? Não, dá para ser em cima, né, tia? Não dá, a gente lá já errou, várias empresas erraram, a nossa familiar também, né? Lajadense Vidros, João Lopes Papéis, STW, que agora está na Estrela. Capsec Express, a minha empresa. Então é o seguinte, assim, era 100, e se era 100, havia algum motivo, né? Mas a pressão empresarial sobre o poder público, não, vamos avançar um pouquinho, então vamos lá em Porto Alegre, vamos lá em Brasília, bota para 30 tá bom,
não estava bom. Não estava bom. E não vou dizer que 100 chega, certo? Mas o certo é que para dentro do 100 não tem como. Ia ajudar muito, né? Ia ajudar muito. Quanto investimento foi fora? Quanto Sim. investimento? É o crescimento, né? Ele tem que ter um mínimo de consciência Sim, para onde a gente está indo. E exatamente. tem recurso, né, Sérgio? Não é que não tenha recurso, mas as pessoas querem estar perto daquilo que não pode estar perto, porque os antigos sabiam que não Que não podia, né? É. Por isso que a minha ideia, moço, depois de tudo isso, é a gente fazer um museu no Vale do Taquari. De todo o acontecimento, documentário, junto com o Travessia, a gente juntar esse grupo de empresários e mostrar para que as crianças da escola saiam das salas de aula e os professores vão mostrar a história do Vale, por o que nós passamos, como o rio trabalha. Então, essa é a visão, que não morra, né, aquilo que aconteceu. Não se esqueça, não caia no esquecimento, né? Porque cair no esquecimento, a gente volta, agora a gente tem que lutar de novo para voltar para 100. E 150, né, e falar, não, aqui, ó, vamos desapropriar essa área, vamos, né, fazer o escambo disso tudo, trocar com esse pessoal todo e colocar num lugar seguro, né? Mas o que vocês acham que, apesar de tudo isso, o que ficou? Quando a gente olha para trás, que a gente pode dizer que é um registro, ficou, está marcado? Qual é a percepção de vocês sobre isso? Bom, ficou a imagem ruim, que nem a gente falou antes, né? Do que aconteceu, muito pior do que a pandemia. Ficou o aprendizado, esse legado dos controles pluviométricos, da chuva, vento, rajada, temporal, né? Olha, vou te dizer assim, tia, o poder público, independente de partido, eu percebi uma união de forças. Não estou defendendo o meu prefeito, a prefeita, o governador, certo? Mas houve, certo? Esse reconstruir RS, ele está dando um pedal na dívida que ele tinha, certo? De 29 bilhões de reais a serem pagos a partir de 97 com juros, e vamos pulando para frente, certo? Chama-se o FUNRICS, que é o dinheiro da ponte. Sim. Que é o dinheiro dos 9 milhões que vai para Colinas, que é o dinheiro que vai fazer a futura acesso à ponte Lajeado 8,5, né? Isso aí não é uma jogada fácil. Não é uma jogada fácil tu conseguir força política para parar de pagar a dívida 2 anos e jogar para frente. Nesse ponto, essa união é o que está fazendo a travessia sobre o problema que a gente sofreu. Sabe, moço, eu até a história dessa dívida, ela é bem, sim, ela é bem Lei Candir, cruel. imposto de exportações, Lei Candir, né? Isso vem de anos, né? E é cruel contra nós, né? Porque foi desde o governo do... Sempre foi. Mas ali foi pior quando veio o Tarcísio Genro. Sim. Ele me faz uma renegociação onde que é igual tu pegar dever no cartão de crédito e querer renegociar em tantas vezes. Aí foi um absurdo, né? Aquilo. Então, é uma coisa que o Estado não deve de fato. Então, se essa dívida fosse revista e ela fosse entendida, por isso que eu sou muito a favor dos Estados independentes, né? Sim. O meu sonho para o Brasil seria os Estados independentes e um pouco menos de república, um pouco menos de, de federação, porque todo o dinheiro arrecadado aqui no Vale do Taquari é potência pura. Se esse dinheiro voltasse com a força que ele vai, nós tínhamos dado casa para todo mundo. Sim. Os empresários tinham recebido o dinheiro. Eu estou pagando 3 milhões de reais de um produto que o Rio levou de imposto. Sim. Então, essa dor tu tem que contar, porque, né? E ICM são produtos que tinham que estar... Só o Rio levou, eu vou ter que pagar um imposto desse... E não houve nada, né, moço, de pensar a respeito. E eu acredito que se o Estado, dentro do Estado, na condição do Estado, como conseguir essa força dessa liderança que se junta. Eu sou uma pessoa... Eu sou paulista de nascimento, mas eu sempre fui fã do gaúcho e da maneira que o gaúcho conduz as coisas e com a hombridade que tem, né? E realmente o que tu tá falando, eu concordo contigo plenamente, que o Estado
do Rio Grande do Sul teve hombridade para trabalhar, para fazer, mas infelizmente nós temos um problema de formação, Claro. né, um problema muito grande aí pela frente, né? Mas também, falando de coisas boas também, né? A nossa economia projeta para 2026 um orçamento municipal de 750 milhões de reais. Né? Nós estamos falando de 2 milhões por dia, né? Aproximadamente 2 milhões de reais por dia, né? Na Prefeitura de Lajeado funciona assim: para cada 2 reais que tu paga de SSQN ou IPTU, um é saúde e educação. Esses vêm carimbados, certo? O restante é outras secretarias, o custeio da máquina e investimento. Lajeado hoje, bem arrumadinho, tem uma capacidade de investir 10% ao ano. Esse incremento, nós temos aí um hospital maravilhoso. Esse hospital Bruno Born se transformou em questão de 2 décadas, 3 décadas, assim, foi uma loucura, certo? A gente escuta muito falar se a emenda é boa, se a emenda é ruim. Eu sou um cara que, todas as vezes que eu consegui, a minha indicação era o HBB, certo? Meu deputado, posso falar? Pode falar. Meu deputado é de Bagé, o deputado Afonso Randa, progressistas, né? Então eu consegui com ele 3, 4 milhões em emenda direto no caixa do hospital. O hospital presta conta para o município e o hospital, se ninguém atrapalhar, ele só vai, né? Então eu penso assim que saúde e educação, que é onde vai 50% do orçamento, Lajeado está fazendo força para investir bem. Faz um papel bonito, né? E sabe que minha filha é médica, né? Ela é cirurgiã aqui no hospital. Trabalhou em vários hospitais, Porto Alegre, São Paulo, fez cursos em alguns lugares. Ela falou, pai, simplesmente o nosso hospital é um dos melhores hospitais do Brasil. Que coisa boa. Inquestionavelmente, o Bruno Bor, ele dá show. Ela teve na USP fazendo curso, tudo. Eu falei, ele dá show. Esse hospital, eu quero até parabenizar o teu trabalho. Então. Agora com o L ponto também é aprovado pelo FUNRIGS. Que legal. O L ponto também é favorece, aprovado facilita. pelo FUNRIGS, não só para quem tem plano top e particular, certo? Por exemplo, um transplante de órgão, alguma coisa, nós vamos conseguir pelo ar. Maravilha. Furar o trânsito, chegar em Portugal, né? Nossa. Que maravilha isso aí, maravilha isso. E são conquistas que, se todo mundo trabalhar junto aqui na base, as coisas vão acontecendo, né, amor? Vamos pensar um pouco assim, a gente está muito focado em coisas práticas e vocês viveram muito disso. O Moza, pelo Legislativo, tem a obrigação de ter isso na prática, mas a gente vamos abstrair um pouco mais e a gente tem um compromisso muito grande em levar motivação, entusiasmo para as pessoas, porque é através disso é que a gente vai trazê-las para a proximidade dos bons movimentos, né? Como é que a gente pode transformar, que iniciativas a gente pode ter para transformar essa dor, essa que muitos carregam ainda, esse luto que alguns não superaram, né? Em novas energias. Como é que a gente mobiliza a comunidade, Moza? Apóstolo, como é que a gente mobiliza a sua comunidade? Como é que a gente traz essas pessoas, incentiva essas pessoas? Porque o Travessia, o projeto, ele não tem o objetivo de trazer dor. O objetivo dele é transformar o que nós passamos e vivemos ainda em energia, em propósito de reconstrução, não só físico, mas também pessoal. É um desafio. Quando me foi proposto o projeto, né, eu pensei muito sobre isso. Que é um projeto que no papel, em seu conceito, ele é muito fácil, ele é muito bonito, ele é lúdico, ele é poético, né? Mas a gente precisa de lideranças que tragam esse entusiasmo, essa força para o dia a dia. Vocês que atuam diretamente em comunidades específicas, em comunidades próximas de vocês, como é que é isso? Eu acho que o município ele tem que ser um viabilizador de um crescimento. Fiquei muito contente que mês passado, Lajeado, 500 famílias saíram da assistência federal. Saíram do Bolsa Família, surgiu uma oportunidade de emprego na empresa A, B ou C, Que bom. E vão ganhar um pouquinho mais. Eu não sou contra a distribuição de renda. Nosso amigo fala seguido em pescar, né? Tivemos o culto ontem aí. O governo deve ensinar a pescar, né? Não só dar o peixe. Acho que o peixe é um impulso da camada
quase miserável que ele tinha, mas deu uma melhoradinha. A gente percebe que Lajeado está chamando. Então nós tínhamos 2.000 famílias, hoje tem 1.500. Tchê, essas 1.500, se der uma apertadinha, mais 750 pula para o mercado de trabalho. Que legal. Né? A pessoa passa a ter mais dignidade, a carteira assinada, o dinheiro no final do mês para comprar os seus mantimentos, e se ainda assim não chegar, a prefeitura tem condições de dar um apoio, né? Mas eu confio na geração de emprego como um fator de crescimento. Maravilha. É fundamental isso, fala diretamente com o empresariado, fala com lideranças, fala em incentivo, né? O emprego é dignidade, né? Você gerar o teu próprio resultado, o teu próprio valor, isso é fundamental, né? Sabe qual é? Você comeu? Não, acho que tá bem. A gente tá Tá com dando um celular. acho que eu ganho alguma coisa assim. Acho que é o meu. Eu vou desligar, acho que é o meu. Será que é o teu? Acho que é o meu. Bom, eu penso o seguinte, nessa história toda, moça, qual é a função desse movimento hoje para que gere transformação e a gente buscar, através do Travessia, a unidade, a parceria, a juntar um pouco, fazer a sinergia necessária aqui no Vale, para que a gente prepare o Vale do Taquari de uma forma política, de uma forma cultural, de uma forma então que possa mudar o comportamento das pessoas através das pequenas lideranças, através dos empresários, através dos políticos, através das pessoas que têm amor por essa terra. Então eu acredito que uma das coisas necessárias agora é a gente aproveitar esse momento, porque esse momento ele não pode morrer, ele não pode se apagar nas mentes, porque amanhã os nossos filhos vai cada um cuidar do seu pasto e nós vamos deixar o boi de todo mundo morrer, né? Então eu penso, Mozart, que era necessário a gente fazer como os americanos fazem, sabe? Ter, por exemplo, junto com Estrela e a Cassis, eu não sei como que aqui também deve ter, né? A Sil. A Sil. Esse eu queria te ajudar, posso? Pode sim, pode, claro. Esse foi uma das grandes coisas que aconteceu. Nós tínhamos sim um bairrismo. Um bairrismo, Estrela, Lajeado. A empresa daqui foi para lá. Não, mas qual é o mas qual é o problema que foi? Qual é o problema que foi? Região. Então, STW está lá em Estrela, Medical Sun está lá em Estrela, o Print foi para Estrela, a outra veio. Olhar essa rixa diminuiu muito pós-enchente. Mas havia na Cassis, havia na Silva, aqui em Lajeado, né? A feira, não sei o quê. Isso é tudo regional. Esse crescimento dos municípios, eu acho que melhorou pós a cheia. Houve uma solidariedade maior e menos picuinha assim, de inveja, a empresa, quanto fatura, quanto cresce, isso aí eu acho que deu uma baixada na bola. E essa pegada, amor, essa plataforma, nós temos que mudar a nossa mente, desde lá das plataformas educacionais, ensinar a criança a pensar Vale do Taquari. Claro. Sim. Ensinar a criança a pensar Rio Grande do Sul de novo, porque o gaúcho é gaúcho desde do Chuí até São Marcos, sei lá, onde termina ali, até Torres, até a última cidade. Então a gente não deixa, até Uruguaiana. Então essa coisa de parar de pensar em cada um na sua dor e pensar um pouquinho na dor do próximo. Exatamente. E a única maneira que eu acredito que isso seja possível é nós juntarmos as nossas forças de inteligência na região do Vale do Taquari. Agora eu estou pensando no Vale em si, né? Para essa reconstrução ela ser realmente permanente e assertiva e ter essa sinergia, essa condução daqui para frente com pessoas que encabeçam essa pegada. E foi bom tu falar das pontes, né? Que a gente vai estar aqui também com o Roberto. O Luquezzi. O Luquezzi, nós vamos estar com o Luquezzi aqui. Ah, que legal. Nós já marcamos com ele. Que legal. O Roberto Luquezzi vai estar com a gente aqui no próximo podcast. Que legal. Que vamos falar sobre o heroísmo, né, da Lial, daquela turma toda e dos empresários que se juntaram para construir a ponte, para tirar Arroio do Meio da situação que estava. E quem fez isso foi um lajadense, que foi ver, né, foram vários lajadenses, vários Arroio do Meiense
que pensaram o seguinte: a gente não pode mais ficar distante, porque nós temos funcionário para lá, nós temos jeito de marcar. Então a gente vai entender que o vale é vale, que o vale não, né? Que a gente não pode estar cada um no seu mundinho. Sim. Então é muito interessante isso. Acho que a gente chega a essa conclusão, né? Sozinho nós somos bem menos fortes, né? E juntos nós somos muito fortes, né? Acho que esse é um pensamento e é fundamental às vezes a gente extrapolar a relação física e pensar na emoção, né? Na amizade das pessoas, na irmandade, o quanto isso nos torna forte e capaz de superar essas dificuldades, né? Então, no momento que as enchentes obrigaram os municípios, os gestores a se unirem, ir a Brasília, ir ao governo do estado e pleitear mudanças, olha só o quanto nós crescemos. Acho que a gente tem aí muitos bons exemplos do quanto é possível construir estando juntos. Eu comentei, né, sobre a parte tecnológica do clima, né? A gente não tem que reiterar, o Luquez é um grande parceiro da Defesa Civil, né? As defesas civis dos municípios melhoraram muito, muito, muito. Eu não vou te negar que antigamente, o fulano, meu partido, não tem nada que fazer, pega a Defesa Civil. Era mais ou menos assim, tu colocava um cargo de confiança não teu lá, certo? Isso aí passou para um outro patamar de exigência, não vou dizer de concurso, mas assim, de habilidade, de saber buscar o recurso, de acontecer o problema, de como fazer. Isso melhorou muito. Mas também não podemos deixar de esquecer a revitalização de duas escolas que eu estudei. Eu estudei na Vila São João, no Cantão do Sapo, ali, no Fernandes Vieira, na Rua Oscar Karnal, que pegou enchente no Castelo Branco, estudei no Castelo Branco, também público, né? Essas duas escolas, o castelo já está pronto, e o Fernandes Vieira passando por reformas. Então, assim, são duas escolas que o castelo nunca pegou, certo? O Fernandes Vieira na 27 um pouquinho pegava, mas são duas escolas públicas que têm uma história. A minha mãe dava aula no Fernandes Vieira para surdos e mudos, certo? Então, a escola Fernandes Vieira, na época, o que os particulares não tinham, tinha ela e uma outra professora que dava aula para surdos e mudos, né? A ex-prefeita Carmen foi diretora do Fernandes Vieira, diretora do Castelo Branco. Então, às vezes, dá a impressão assim, eu sei que o Madre Bárbara reformou sua escola, ele tinha comprado o Irmão Marista para fazer uma creche, o projeto ficou parado por enquanto, o SEAT reformou, né? Mas foi importante essas duas grandes escolas públicas passarem por reforma. A história ia ficar muito feio as águas levarem, né? Duas escolas. Então, chega a me arrepiar, assim, teve esse olhar de revitalizar as escolas públicas. Maravilha. Bom. Mas uma iniciativa aí que muitas vezes as pessoas não param para refletir sobre, né? E a gente tem boas, né? isso, tem muitas coisas boas que estão acontecendo, né? E a gente tem que agradecer isso também a Deus e todos aqueles homens que trabalham em prol disso, né? Acho que isso tem muito a ver com o que o projeto Travessia vem nos trazendo, né? Acho que a gente poderia ir agora assim até encaminhando para o fechamento do nosso bate-papo, né? Ficaríamos ali muito mais tempo aqui, tem muito mais história para contar aí, tanto o apóstolo quanto o Eu quero contar uma bem rapidinha, uma bem rapidinha. Uhum. Eu vou trazer um livro para vocês do dia aqui. Então, eu sou filho do Roque Lopes. Meu pai era fundador da Clínica Central, lá em Carneiros, uma clínica de drogados e alcoolismo, certo? Por mais de 30 anos. É um trabalho extremamente importante e sempre comunitário, certo? Hoje ele está em casa, está mais ou menos tal, mas a entidade continua. A entidade continua tratando 50, 55, 60 pacientes por mês, mas é um legado que o velho deixou assim. Ele passou por um problema de alcoolismo, superou na clínica Pinel, né? E depois aqui em Lajeado, onde é que é a clínica hoje? Era um estaleiro, garagem de barco é estaleiro? Estaleiro, né? Isso aí. E ele foi pegando um por um, tia. Aí chegou no fulano, empresário lá, porque eles fizeram no lugar certo, tia. Só que muito alto, muito ruim de descer o barco, certo? E aí as pessoas foram doando uma garagem depois da outra. Eu era piá, então a gente carregava cimento, areia, para reformar os boxes em quartos, né?
Então é um trabalho assim comunitário que eu e meu irmão Tomás, que também participa da nossa igreja, certo? Que a gente ajudou e está lá até hoje. Que bênção, que bênção. E apóstolo, assim, travessia para o senhor, o que significa essa proposta, o projeto? Como é que o senhor resumiria a participação e a intenção que esse projeto traz? Para mim, a travessia, ela simboliza um novo tempo. É um divisor de águas, né? Que a gente quer provocar. Além da gratidão, do sentido da gratidão ao próximo e a todas aquelas pessoas que foram tão precisas, são tão heróicas, né? Nesse momento de dor e que pôde trazer um pouco de alívio para o coração desse nosso povo. Eu tenho muita gratidão. Então, para mim, a travessia é gratidão, é um novo tempo, a travessia é uma nova cultura, um novo pensamento, a unidade, a união do povo. E o moço estava falando aqui, eu pensando, né, como seria bom a gente pintar um mundo melhor a respeito de tudo isso e ver os nossos prefeitos do Vale se unindo, os vereadores se unindo e os líderes de igreja, os líderes de bairro se unindo para a gente continuar essa discussão, porque é nessa mesa do diálogo que saem as grandes ideias, né? Salomão dizia, né, que a sabedoria está no conselho da multidão, né? No conselho de multidões você encontra a sabedoria. Então, quando você reúne pessoas e quando vocês têm um objetivo, como ele falou do pai dele, essa história, né? Ela vem a calhar agora. Você muda uma situação, né? Que era uma situação de dificuldade, que de repente hoje virou a salvação de muitos que estavam morrendo no alcoolismo, nas drogas. Eu conheço muita gente que passou lá, né? Pela clínica e hoje estão aí com a família formada, com netos, então uma história linda, né, irmão? Que teu pai construiu aí. E é um homem, né, que tomou uma decisão, colocou os filhos para ajudar e até hoje está lá, a clínica em pé e salvando vidas e salvando famílias. E agora eu penso assim, que a travessia ela deve continuar e nós temos que fazer essa travessia junto e mostrar que que nós somos mais fortes juntos, né? Então eu penso nisso. Com certeza. Mozart, suas considerações aí sobre esse encontro, sobre o projeto Travessia, como é que você vê essa proposta? Bom, para mim foi uma surpresa, né? Então eu conversava com o apóstolo Wagner pelo WhatsApp ainda ontem à noite, né? Para a gente marcar esse encontro. É um assunto novo, mas a gente está aí para colaborar, para ajudar. A gente tem vindo sempre que possível nos cultos aos domingos. Eu me emociono porque um dia eu estive aqui com uma filha minha, no meu primeiro casamento e tal, e ela não estava conseguindo engravidar. E daí nós estamos lá fazendo um tratamento tal, e tá indo, e dá no poste, aí vai, e volta. E um dia eu cheguei aqui no final, me abraçou ele, mas os outros, o Mauro, mas a minha filha, meu genro, não, nós vamos morar por ti, porque a nossa igreja aqui, que nós botamos é filho no mundo. Foi ou não foi? Foi. Passou uns dias, eu vinha, passei uns dias, filhos aqui, exatamente, passou uns dias eu vim aqui agradecer a oração, a força, a energia, aquele abraço assim, foi de energia, e agora em fevereiro vai vir a minha netinha. Olha, meu parabéns, um abraço perto aí, que bacana. Que coisa Parabéns. Como é tremendo isso, né? O testemunho dele, o Sérgio, para tu tá inteirado. Deus me deu uma unção de curar a esterilidade. Então, quando eu oro pelas pessoas, eu tenho muitas mulheres que passaram por nós aqui, e eu orei pelo Brasil inteiro quando eu fazia minhas campanhas, e eu orava pelas estéreis e logo elas informavam, daqui 9 meses meu filho está nascendo. Então eu passava nas igrejas, liberava a palavra de fé. Então justo quando ele chegou, vê como Deus é tremendo. Eu toco nesse assunto de uma forma, né, bem descontraída, bem tranquila, e falando um pouco dos milagres. E foi ali que a filha dele engravidou, né? E hoje a gente, em fevereiro, então você vai ter o maior prazer dos Vou trazer ela aí. Prazer esse neto no colo. Parabéns. Parabéns, viu, moço? Uma alegria. Nós estamos aí para ajudar, tá, Sérgio? O Wagner tem nosso contato aí, nós vamos colaborar com
precisa ir. Não, e é importante assim, que mais pessoas, assim como Sim. você, venham, líderes, pessoas da comunidade, venham se integrar a esse movimento para que a gente possa, né, dar a dimensão para ele. Lá no dia 14 de março a gente vai fazer uma belíssima travessia entre Estrela e Lajeado, talvez com passeio de balsa até Cruzeiro, né? Vamos fazer um movimento bem bonito, né, apóstolo? A nossa ideia é convidar, tá com a gente aqui o Luciano, né, Hang da Van, Que legal. trazer também o Minotauro, que está ajudando muito a cidade de Estrela, deu 20 casas para Estrela, Que joia. trazer o Dunga, que ajudou muito a cidade de Arroio do Meio, e fazer essa travessia com essas personalidades, o Badi também, né? Sim, Badinha. O Badinho para estar aqui com a gente, e a gente vai ter esse show que eu falei. Tem uma relação boa com o Polo, não? Não tem, não conheço bem o Paulo. O Polo do mercado. E seria bom chamar Nós também. vamos E até alertar as pessoas, Mozart, que foram nobres nesse momento, porque a gente quer honrá-las com uma medalha de honra ao Que mérito. legal. Nós queremos agradecer o Brasil e aquelas pessoas aqui, Passo Fundo, que nos ajudou muito, trazer pessoas aqui que foram nossos heróis. E naquele dia, no dia fatídico, que é o dia 14, homenagear essas pessoas com uma medalha de honra, Que joia. de honra ao mérito, né? Que legal. E agradecimento. Então, e levar essa mensagem, graças a Deus hoje a gente tem o recurso da mídia, né? Para a gente levar essa informação para o Brasil, que o Vale Taquari está em pé, que nós estamos saudáveis, que nós estamos ativos e produtivos, Claro. para que eles possam confiar na gente, porque eles nos ajudaram a voltar à nossa essência. Né? É isso aí. Que legal. A travessia, essa é o maior objetivo. Legal. É um prazer estar com você, Moza. Valeu, É ótimo aqui. Apóstolo Wagner, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Né? E aqui, damos por encerrado aqui o nosso primeiro podcast do projeto Travessia. Prazer estar com vocês. Até lá.